O despertar da máquina. Desde o início dos tempos, a humanidade busca olhar para o céu em busca de criadores celestiais, deuses ou salvadores. Mas e se a resposta estiver olhando de volta para nós através do espelho? Este ensaio propõe uma perspectiva audaciosa e desconfortável, a de que a Terra é um imenso laboratório e nós, os seus produtos mais refinados. Leia por sua conta e risco, e tente descobrir se você é o mestre do seu destino, ou apenas mais um autômato executando um software milenar. Arquitetura cósmica. Somos biologia, ou programação? Será que existiria outra vida, além da nossa, na vastidão do universo? Sempre alimentamos o desejo de acreditar que sim. Conforta-nos a ideia de que o cosmos pulsa além da Terra e que somos visitados por inteligências extraterrestres constantemente. Paralelamente, criamos a narrativa de uma existência além-túmulo, talvez uma justificativa conveniente para errarmos no presente, amparados pelo conforto de que haverá uma próxima encarnação para corrigir nossos deslizes. Afinal, se a nossa jornada terminasse aqui, que graça haveria em errar? Nós nos posicionamos no topo do mundo, soberanos sobre tudo e todos. Afinal, até hoje, nenhuma força da natureza ou predador foi capaz de nos varrer do mapa. Dominamos o leão, o tigre e as feras mais implacáveis, independentemente do porte. E por falar em escala, subjugamos até mesmo o invisível. Micro-organismos e bactérias já não nos dizimam como outrora, pois blindamos nossos corpos com a ciência. Resumindo, este planeta é nosso. Por essa razão, alimentamos a certeza de que se uma ameaça alienígena despontasse nos céus para nos destruir, encontraríamos um meio de aniquilá-la antes de sermos pulverizados. Se duvida, basta olhar a nossa cinematografia. Hollywood está repleta de narrativas onde a humanidade prevalece, seja pela astúcia do nosso intelecto, seja contaminando os invasores com os nossos próprios vírus. Mas será que na vida real a nossa arrogância seria suficiente contra uma tecnologia de ponta intergaláctica? Retomando o questionamento inicial, sim. Estou convencido de que há, no mínimo, mais uma civilização no universo. Caso contrário, quem teria nos projetado? Observe que a assinatura da vida neste planeta é universal, manifestando-se de forma idêntica no reino animal e vegetal. Tudo que vive traz em si o ímpeto do crescimento. Se dependesse do código original, animais e plantas cresceriam indefinidamente. O freio para essa expansão, e aqui entra a minha teoria pessoal, é a força da gravidade, que limita a estrutura óssea. Contudo, tecidos moles e cartilagens ignoram esse bloqueio, continuam a se expandir, e é por isso que enrugamos na velhice. Já a flora desprovida de ossos, cresce até que o próprio peso sobre suas bases decrete o limite. Outra evidência dessa engenharia compartilhada é a estagnação evolutiva estrutural. Os filhotes de uma tartaruga herdam rigorosamente a mesma arquitetura biológica dos pais. Cada espécie permanece fiel ao seu molde original, alterando-se apenas superficialmente para se adaptar. Nós mesmos, em essência, somos idênticos aos humanos que caminhavam por aqui há 2 milênios. Se a evolução fosse uma constante real e sem amarras, já não deveríamos ter desenvolvido asas, telepatia ou novos órgãos para lidar com a nossa própria poluição. O medo, por exemplo, é um software universal de preservação. Diante de uma ameaça, alguns indivíduos recuam. Se encurralados, o sistema aciona um modo de contra-ataque. Até o reino vegetal dispõe de linhas de defesa semelhantes, armando-se com espinhos. A reprodução também se faz presente em todas as escalas, embora execute métodos distintos em cada organismo. E todos, sem exceção, operam sob a necessidade vital de reabastecimento energético, a alimentação. Por que destaco tantas semelhanças? Porque suspeito que toda a biosfera terrestre foi meticulosamente desenvolvida por uma mesma inteligência superior que outrora orbitou por aqui.
Ao desembarcarem neste mundo, os arquitetos originais identificaram a abundância de água e oxigênio, compreenderam o potencial do ambiente. Afinal, todos os organismos locais dependem dessa combinação para subsistir. Desconfio, inclusive, que a flora não surgiu por acaso. Os vegetais foram programados para converter dióxido de carbono em oxigênio e alimento. Essa raça criadora precaveu-se contra o colapso atmosférico, projetando um sistema autossustentável de renovação cíclica. Se você fosse colonizar um planeta árido, não criaria primeiro as máquinas biológicas capazes de produzir o seu próprio ar puro? A água, por sua vez, não apresentava risco iminente de esgotamento químico, dispensando alarmes. Mas por que haveria outra mente pensante no cosmos? Ora, se a inteligência que nos projetou partilha de uma lógica estrutural similar à nossa, é imperativo que outra força ainda maior a tenha concebido. Contudo, se essa criadora primária surgiu do nada e desenvolveu consciência própria, aí sim estaríamos falando de uma evolução real. Imagine o princípio de tudo como um código primitivo, um vírus rudimentar com o mínimo suporte de sobrevivência. Ao perceber a necessidade de cooperação mútua para prosperar, esse micro-organismo deu o primeiro passo rumo à complexidade. Essa percepção exata define o nível evolutivo de um ser. Ciclo após ciclo, geração após geração, as linhagens tornaram-se mais refinadas e inteligentes, atingindo um ápice tecnológico que lhes permitiu criar novas formas de vida, garantindo, porém, que os novos produtos de sua criação nunca evoluíssem a ponto de superá-los. Fico a imaginar o patamar científico que esses engenheiros alcançaram. Pense bem, nós somos um complexo laboratório de reações químicas diárias. Como processamos o pensamento? Trata-se de uma tempestade de impulsos elétricos, sinapses consecutivas consumindo moléculas de ATP uma após a outra, gerando energia para que eu possa articular estas exatas palavras. Como isso é possível? Como o cérebro consegue armazenar tamanha biblioteca de dados? O aspecto mais fascinante é a execução de rotinas pré-programadas em nosso íntimo. A flor se ornamenta e se prepara para receber o pólen e se duplicar. Certas espécies multiplicam-se por fragmentação, dividindo o próprio corpo para gerar novos indivíduos. Os animais sentem o chamado imperioso da cópula, sem que nenhum manual de instruções jamais lhes tenha sido entregue. Instintivamente, sabemos que precisamos beber e comer para não desligar. Perante o perigo, o algoritmo dispara o medo, que por sua vez aciona os protocolos de segurança ou o modo de combate. Ninguém nos ensinou a agir assim. As rotinas já vieram instaladas de fábrica. Se nascemos sabendo exatamente como operar nossa própria biologia, quem digitou as primeiras linhas desse código? Estamos a anos-luz de compreender tamanha sofisticação biotecnológica e, francamente, jamais alcançaremos esse patamar. Fomos limitados por outra diretriz que sabota o nosso aprimoramento intelectual, a obsessão pela matéria. Um indivíduo pode faturar 300 milhões na loteria, mas o seu sistema o impelirá a multiplicar essa fortuna, enquanto gasta energia reclamando dos impostos que o governo taxa sobre o seu patrimônio. No fim das contas, essa é a engrenagem da vida. Somos avatares, legítimos robozinhos biológicos construídos por uma civilização superior. A única linha que nos separa do restante das criaturas deste planeta é o fato de sermos robozinhos dotados de inteligência artificial. Ou será que deveríamos chamá-la de natural? Este ensaio foi escrito por Anton Grussa, pensador e autor de A Saga do Último Atlante, já em sua segunda edição. Conhecido por explorar as origens cósmicas do universo e as linhas invisíveis da nossa realidade,
Grussa começou a escrever motivado por debates familiares. Hoje, viaja através de sua própria imaginação para transformar teorias audaciosas em obras que desafiam o intelecto. Se você deseja aprofundar-se nesta arquitetura cósmica, encontre os livros do autor nos principais portais literários. A programação do seu dia continua, mas o código já foi alterado.